Olá, está começando mais um episódio especial do Geocast, o podcast da Associação dos Geógrafos Brasileiros Regional Maringá. Esse programa só é possível por meio do edital de fomento do CREA Paraná. E hoje, meu nome é Lisandra e hoje nós vamos abordar o tema Desafio na arborização de pequenas cidades. E quem vai elucidar esse tema pra gente é o engenheiro agrônomo da Prefeitura de Marialva, uma cidade bem pertinho aqui de Maringá, o Gil. Seja bem-vindo, Gil. Obrigada pela sua participação, por aceitar o convite. Eu que agradeço. E está comigo aqui também, que vai me ajudar a conduzir essa conversa, o nosso chefe, o presidente da Associação dos Geógrafos Brasileiros Regional Maringá. Obrigada mais uma vez, Arivelto, pela presença, por abrir as portas aí da AGB pra gente. Eu que agradeço, Lisandra. Obrigado, Gil, por ter aceitado o nosso convite para participar aqui desse tema, desse podcast da AGB. Obrigado, Lisandra, por conduzir mais uma vez esse podcast tão bem conduzido por você em todos eles. Valeu, viu? Mas é porque os temas são muito bons. Bom, então vamos começar, a nossa conversa sobre arborização nas pequenas cidades. E eu queria saber, então, eu acho que é a base de tudo, que é o planejamento, Gil? Então, qual que é a importância do planejamento, no processo de arborização das pequenas cidades? Sim. O planejamento é importante, independente do porte da cidade, seja pequenas ou grandes cidades. E se for ver num histórico, o planejamento da arborização em si começou a nível mundial lá para o século XIX na Europa e posteriormente no final do século XIX nos Estados Unidos. Então, anteriormente, não se tinha um planejamento. A arborização basicamente constituía agora nos espaços públicos foi a partir desse período aí do século XIX. E disso já esparramou para o mundo inteiro, E aqui no Brasil, os primeiros relatos de planejamento foi na cidade de São Paulo, no início do século XX, que começou a se planejar a arborização nos espaços públicos. E aqui na nossa região, a gente vê, após aqui a abertura do norte do Paraná, através da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, o planejamento da arborização desde o seu início do planejamento de Maringá e das outras cidades ao longo do desenvolvimento das cidades no norte do Paraná. Então eles trouxeram, a companhia trouxe então já esse pensamento já da arborização urbana. Sim, Maringá, que é uma cidade maior, é exemplo, mas Marialva, que é uma cidade menor também, teve o seu início ali da arborização bem planejado também ali pela companhia. Então, calçadas largas, ruas largas. Então, o distrito de Marialva, naquele período, ele teve um planejamento urbanístico, de ter áreas verdes, praças, calçadas largas, ruas largas e lotes mais largos. Então, esse planejamento ele favoreceu o desenvolvimento da arborização. Então, você tendo um espaço árvore favorável para a implantação de árvore, faz com que o desenvolvimento dessa arborização seja melhor. E Gil, quais são, assim, para você hoje os desafios para conduzir essas políticas desse planejamento com relação às árvores, sobre acompanhamento dos indivíduos que estão lá, das unidades, de cada árvore que esteja lá em Marialva? Como que se dá esse processo lá? Sim. O planejamento, ele parte de vamos dizer, de um plano de arborização, assim como Marialva, vários municípios do estado do Paraná têm que fazer esse planejamento. Até então, a população, que é um planejamento. Então, ele era feito de uma maneira assim, sem planejamento, digamos assim. Sem planejamento, o plano. Porque não tinha o plano. Então, teve um início de planejamento lá com a formação do distrito, mas ao longo dos anos os municípios
não só Marialva como outros, né, acabaram adotando às vezes uma única espécie de árvore. Exemplo, a sibipiruna. Vários municípios durante muitos anos foi introduzida a sibipiruna, mas tipo, não é uma árvore ruim, só que não é legal você ter uma única espécie, porque acarreta vários problemas quando você não tem diversidade. Então, e quais são assim, os principais problemas? Tá. Exemplo, quando você tem uma única espécie numa cidade, você torna susceptível a um ataque de doenças, por exemplo. A sibipiruna, por exemplo, ela é mais susceptível ao cupim. Se a gente tem uma cidade só com sibipirunas, a gente vai ter problemas com cupim. Entendi. Agora, exemplo, Marialva também tem uma alta taxa de outras espécies que dá alguns problemas. Exemplo, IP de El Salvador. Dá uma doença que a gente chama vassouramento, que dá um excesso de brotações nos galhos. Então, infelizmente, porque no passado não se sabia que existia essa possibilidade, foi plantado muito dessas espécies. Então, em alguns bairros a gente vai ter que trocar a arborização do bairro inteiro, porque só plantou em determinado bairro determinada espécie. Isso acaba acontecendo. Um outro exemplo é a murta, que é uma espécie de árvore muito plantada. Uhum. Ela Ao ocupar aquele espaço do loteamento, como que, com base em que eles implantam, né, essa de árvores, né? sim. Então, os municípios, de modo geral, devem ter a sua legislação de arborização. E Marialva tem, é a 1683 de 2012, então que estipula algumas regras de como tem que ser a arborização, inclusive para novos loteamentos. Então, todo loteamento tem que ter, no mínimo, uma árvore por testada de lote. Todo loteamento tem que seguir alguns critérios em relação ao porte da muda. Então, tem que ter mudas com 1,80 de bifurcação, 2,20 de altura, um tutor de madeira maciço, ou amarrilho, tem que ter um torrão bem formado, tem que ter uma muda de excelente qualidade. Aí, a gente fornece um termo de referência para todos os loteamentos, em relação à qualidade da muda e à forma de plantio, e em relação aos espaçamentos. Para evitar problemas no futuro, a gente recomenda alguns espaçamentos. Exemplo, distância de esquina acima de 5 metros, distância de poste acima de 5 metros, e distância de bueiro acima de 2 metros, acesso de veículo 2 metros também. Então, é uma série de regulamentações quanto à distância que vem a prevenir problemas futuros. Quanto ali à implantação, o espaço árvore é muito importante para o desenvolvimento, digamos, sustentável aí da arborização para o futuro, para aí os nossos filhos, netos poder aproveitar da arborização que a gente está plantando hoje. Isso é sustentabilidade, né, Gil? Sim. A sustentabilidade na arborização vem disso, do planejamento, né? Então, é correlacionado. A arborização urbana tem que estar vinculado com o planejamento. Então, até dentro de uma prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente, que normalmente é onde está essa parte de arborização urbana, alguns municípios está na Secretaria de Serviços Públicos, tem que estar vinculado com a Secretaria de Planejamento. Porque, no final de contas, a Secretaria de Planejamento é que vai dar ali os nortes do plano diretor, do sistema viário, e
é toda a infraestrutura do município que está ao redor da árvore. A árvore, inicialmente, ela estava na natureza antes. Sim. E nós trouxemos para perto de nós, num ambiente completamente hostil. Então, se a gente tem uma calçada estreita, esgoto, rede elétrica, é tudo conflitos que vai gerar com a árvore. Então a gente tem que fazer esse planejamento, seja da prefeitura ou em novos loteamentos, para evitar ou mitigar esses conflitos com os equipamentos urbanos. Gil, você falou sobre a questão aí do plano, né? Que esse planejamento é feito por cada município, como uma exigência do Ministério Público e tal. Para implantar isso, para que seja feito o plano, mas mais importante ainda, futuramente implantar esse plano, quanto tempo os municípios têm para implantar esse plano? Existe um prazo para que esses municípios se adequem? Ah, sim. Essa exigência, ela começou ali a partir de 2012. Então, o Ministério Público começou a cobrar os municípios, município, cadê o plano de arborização, né? Só que não tinha assim um padrão, né? Então, foi elaborado o primeiro manual de elaboração de planos de arborização, que foi uma equipe multidisciplinar que fez esse manual, o pessoal da Copel, Emater, Universidade Federal. Então, fez um termo de referência. Né? Isso, do Paraná. Então, um termo de referência, um passo a passo para os municípios seguir. Aí, ao longo desse tempo, né, desde 2012, houve alguns implementos de melhoria, né? Então foi lançada a segunda edição, que foi que a gente utilizou. Então esse passo a passo, agora nesse novo manual, incluiu o diagnóstico participativo, que é ouvir a população. Então no andamento do plano tem que fazer uma conferência uma consulta pública, alguma coisa assim. Também tem, da audiência pública. Audiência pública, esse é o nome correto. Antes da audiência pública, né, a gente consulta a população para saber qual que é a percepção da arborização. Só que justo na época dessa pesquisa, nós estávamos em pandemia. Então a gente fez de modo online, através de um formulário, e disparou para os grupos da cidade, redes sociais, e teve um engajamento interessante, no qual a gente perguntou qual que era a percepção da população em relação à arborização, se a rua da casa dela ela achava que era arborizada, se a cidade ela achava que era arborizada, o quanto, qual que era a principal vantagem da arborização no ponto de vista deles, qual a principal desvantagem, se eles acreditavam que era importante as áreas verdes, uma série de perguntas. Né? Aí fizemos perguntas livres também para, de certa forma, eles escreverem, né, o que poderia melhorar. Enfim, aí esse segundo manual foi o que a gente utilizou. E desde o ano passado, que eu saiba, aqui na nossa região, se eu não me engano, acho que 51 municípios apresentaram só. Então, existe alguns dados, né, que agora não vou saber informar a quantidade exata, mas dos 399 municípios, nem todos apresentaram, e dos que apresentaram, vários já tiveram que reapresentar mais de uma vez. Então, é uma exigência do Ministério Público que ainda está vigente, desde 2012 até o momento. Tem que fazer esse planejamento. E se os municípios não apresentarem, pode haver algum tipo de sanção, alguma coisa assim? No caso, a informação que eu não sei te dizer os outros municípios, mas no caso de Marialva foi firmado um TAC que, se não cumprisse, aí teria alguma sanção na pessoa física do prefeito. Nossa. É que sério, a arborização é coisa séria, né? É bem séria, realmente. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Gil. Antes daqui, a gente estava conversando antes de começar, né? Você falou que fez agronomia. E como a gente aqui tem muitos alunos e alunas do CREA Júnior que assistem, né, ou ouvem o podcast, queria saber de você, assim, na formação hoje,
existe na formação dos alunos de agronomia essa questão da arborização? E se não tem, como que o aluno pode buscar essas informações assim? Sim. Eu desconheço novos cursos que tenham essa parte de silvicultura urbana ou arboricultura no currículo. Quando eu fiz, não tinha. E todas as informações em relação à arboricultura eu tive que pesquisar fora da universidade, seja em mini cursos que foram elaborados pela SBAU, Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, mini cursos ou cursos, materiais da Sociedade Internacional de Arborização. Então, a graduação me preparou a base para buscar o conhecimento mais específico da arborização. Hoje eu desconheço de algum curso, né, que tenha essa disciplina. Então, quem hoje está fazendo agronomia, ou engenharia florestal, ou biologia, e tem interesse em atuar na área de arborização urbana, tem que buscar qualificação... Geografia extracurricular, digamos assim. Não existe especialização, mestrado, assim, nessas áreas? Existe. Quando eu me formei, a princípio eu ia trabalhar com paisagismo, fiz alguns cursos nessa área e mais recentemente surgiu a oportunidade de fazer a especialização em arborização urbana na Universidade Federal de São Paulo, no campus Diadema. Então é um curso 100% voltado para arborização, 100% voltado para técnicos de prefeitura, que tipo o que eu faço da gestão pública. Sim. Até a seleção para entrar nessa especialização, eles dão prioridade para pessoas de prefeitura. Então, basicamente, nessa especialização, a gente vê tudo na parte de gestão. Então, o planejamento da arborização da cidade como um todo, o planejamento de novos loteamentos, a questão do manejo de poda, manejo de plantio, substituição de árvores, de estoca, viveiro, produção de mudas. É um curso bem intenso em relação à arboricultura. Recomendo quem hoje está trabalhando em alguma prefeitura e não tem essa especialização, procurar se informar para buscar esse conhecimento que esse curso de especialização, inicialmente, ele era presencial, mas no período da pandemia houve a oportunidade de ser remoto, com aulas ao vivo. Então, técnicos de prefeitura que tiverem interesse, do Brasil inteiro, que tem interesse, eu recomendo, foi um dos melhores cursos que eu já fiz. Legal. É sempre bom, né, tá inovando, né, renovando o conhecimento, né, Gil? Sim. E falando sobre, ainda, né, sobre essa questão do planejamento, eu tenho uma dúvida, assim, você falou sobre a quantidade de árvores, né? E os tipos de árvores? Existem tipos que são recomendados para lugares mais centrais, para bairros, assim, existem espécies, né, mais recomendadas ou não? Sim, existe. Na nossa própria lei, né, municipal, ela traz uma preferência por árvores nativas. É uma preferência, não é uma obrigatoriedade. Sim. Pode ser utilizado exóticas adaptadas também. Então, o tipo de árvore, a espécie de árvore, depende do espaço disponível, o que a gente chama de espaço-árvore. Se, né, um bairro tem um canteiro central com espaço amplo, a prioridade é árvores de porte grande. Porque os benefícios ecossistêmicos é muito maior numa árvore de grande porte do que uma árvore pequena. Sim. Então, uma árvore maior produz, retém mais dióxido de carbono, produz mais oxigênio, produz mais sombra, transpira mais, refresca mais. Então, os benefícios são muito maiores do que o já não é interessante plantar uma árvore de porte grande. Sim. Uma árvore que está para ser plantada sob a rede de energia elétrica, também não é recomendável plantar uma árvore de porte grande. Existem algumas possibilidades para plantar árvores de porte grande, digamos, sob a rede. Se for uma árvore que for conduzida com a poda corretamente, o tipo, a
gente fala sempre a árvore certa no lugar certo. Sim. Então, isso é fundamental. Se a gente planta uma árvore de porte muito grande numa calçada estreita e sob a rede de alta tensão ou de baixa tensão, provavelmente a idade dessa árvore e das pessoas que estão em volta, né? porque é uma árvore que provavelmente vai ser podada severamente, muitas vezes, e que pode provocar algum dano nela no futuro e a gente ter que removê-la. Então, basicamente quanto a espécies, aí é questão... Tipo, eu tenho minhas preferidas. Paisagista. Quais são as suas preferidas? Para mim, minhas favoritas são os ipês, que chamam tanta atenção aqui, tanto em Maringá quanto em Marialva. O ano passado, Marialva, assim como Maringá, ficou muito florido, com os ipês roxos. Isso. Aí, o ipê amarelo, acho lindo também. E esse ano o ipê branco floriu muito bonito lá em Marialva. Aqui também. Inclusive também. Na universidade. Na universidade tem também. Tanto o amarelo, né? O rosa, né? O rosa também. Tem todos. Então, os ipês, de certa forma, seria o ipê roxo, aí o amarelo, que seria de porte pequeno, que pelo menos a espécie que a gente planta aqui. E o ipê branco seria de porte médio. Aí tem outras espécies que eu gosto também, tem o coração de negro. Ele não dá flores, só que a copa dele é redondinha, um verde brilhoso, eu gosto muito. Aí tem o mutambo, nossa, são vários, assim, é de apaixonar. E tem um viveiro, né, Marialva, tem um viveiro em que vocês acabam, né, se utilizando para fazer essas mudas? Sim, a gente tem essa estrutura, né, até... não é um viveiro de grande porte, então a gente tem que complementar com a aquisição de viveiros externos. Mas dentro do nosso viveiro a gente produz brinco de índio, ipê branco, o coração de negro, são árvores bem utilizadas ali no município de Marialva. Só que infelizmente a gente não consegue produzir tudo o que a gente precisa, então a gente acaba comprando ou recebendo através dos termos de compromisso, os termos de ajuste de conduta. Sim. Então, são as formas de aquisição: produção, compra e termos de ajuste de conduta. E você falou anteriormente das regras, né, que precisam, né, se for lugar pequeno, árvore pequena, né? Daí essa questão da poda, né, que você tinha comentado, como que é daí a relação, né, da prefeitura, né? Porque aqui em Maringá a gente tem esse problema das chuvas, acredito que lá em Marialva também, né, porque é a cidade vizinha, né, às vezes cai árvore, dá aquele transtorno, né, com a situação da rede elétrica. Como que é então essa relação com a companhia de rede elétrica lá? Sim. O técnico da prefeitura, ele tem que ter um bom relacionamento com o técnico da rede elétrica. Então... Essa é a questão, né? Porque acontece em muitos lugares... Urbanidade, tipo assim, né? Não, acontece em muitos lugares. A Copel veio aqui e mutilou as árvores, ou alguma coisa assim. E a gente tem que entender que são coisas diferentes, né? A gente, da prefeitura, a gente cuida desde o início ali, a poda de levante, de processos, né? Então, o que normalmente a gente faz? A gente tem um bom relacionamento com a Copel. Uma vez por ano, é feito a poda de 100% da cidade só na parte elétrica, que a gente fala a rede BT, de baixa tensão. Então, o funcionário daqui entra em contato, me liga, daí fala, a gente está programando para ir em tal data, aí eu peço para ele enviar um ofício solicitando autorização e a gente emite uma autorização para a Copel e coloca algumas condições, né? As condições que todo o material seja triturado, que seja depositado em determinado local e que não seja feita poda drástica. Então, a gente se conversa. Então, quando eles estão na cidade, a gente está acompanhando, né?
E normalmente a gente não tem problemas com a Copel. Eventualmente, aconteceu um caso ano passado, alguém denunciou, a Copel veio aqui, deixou galho, fez uma poda drástica. Daí a gente foi, né, no local ver, né? A gente conversou com o pessoal da Copel, foi no local e a gente verificou que não foi a Copel, foi um munícipe que fez uma poda drástica e colocou os galhos junto com o da Copel. Então, a gente não tem tido problemas com a rede de companhia elétrica. É que a Copel é muito bem, também tem bastante treinamentos, né? O pessoal técnico que faz a poda das árvores tem muito treinamento, né? Ah, sim. Quando a gente vai fornecer autorização, é uma das coisas que a gente pede para eles mandar RT do responsável técnico que está acompanhando o serviço. A gente pede também a comprovação que os podadores tenham um curso de qualificação, que eles tenham IPI. Então é uma série de exigências que a gente coloca ali para fornecer autorização. Então a gente tem tido um bom relacionamento aí com o pessoal da Copel. E voltando, trazendo tudo isso, né, em relação também ao plano de arborização, Gil, tudo isso demanda recursos e queria te perguntar o seguinte, se para todo esse trabalho de manutenção das árvores, né, do planejamento e de implantação desse plano, se esses recursos são somente do município ou se há, por exemplo, uma contrapartida do Estado, do governo do Estado, se tem recursos federais que podem ser repassados, né, com captação de recursos para o plano, se isso é perene ou se isso é pontual, né? Depende se você tem um plano aprovado e aí você consegue captar algum recurso especificamente para isso, né? Se existe isso. Então tá. Hoje o nosso orçamento 100% é recursos livres do município. Então a gente não recebe nenhum repasse em relação específico para a arborização urbana. Então dentro do orçamento do município, né, aí a parte que é voltada ao meio ambiente é um pedaço menor, né, que existe outros setores que a gente entende que precisam mais, que saúde, educação, né. Então dentro do meio ambiente é um recurso pequeno, mas a gente tenta trabalhar com eficiência e eficácia dentro desses limites de recurso. Então, se a gente não consegue fazer tudo, a gente tenta fazer o melhor. O ideal seria sempre ter no mínimo uma árvore em frente a cada lote. Se aparecer alguma árvore com problema, já erradicá-la. Então, a gente acaba trabalhando, focando nas urgências. Né? Sim. Então, se existe uma árvore de risco, ela é urgência. Então, a gente foca na erradicação daquela árvore, aí posteriormente poda, a manutenção da arborização urbana. O CREA Paraná esse ano, o ano passado foi criada a Frente Parlamentar das Engenharias, não sei se você ficou sabendo. Conte mais. Então, o que acontece é assim, há uma preocupação do CREA com relação à defesa das profissões, né? E essa frente parlamentar foi criada para que as entidades de classes, profissionais, através dessas entidades, pudessem entrar com propostas de projetos de lei junto à Assembleia Legislativa. E um conselheiro nosso, inclusive conselheiro da AGB, que é o José Berendi, ele sugeriu então um projeto de lei via AGB para que, eu não lembro agora, Joneldo, se são recursos de multa ou recursos de multa e taxa, né, das taxas ambientais que são recolhidas pelo Estado, que esses recursos, uma parte deles, seja pensado para retornar para os municípios em forma de fomento para que os municípios pudessem então implantar esse urbana, né? É uma curiosidade assim. A proposta está feita e acho que os municípios devem estar cientes disso para que possam encaminhar então pedidos para que isso seja aprovado junto a seus deputados, seus representantes regionais e também não regionais, né, do estado como um todo, né? Nossa, seria interessante ter essa fonte a mais de recurso, né? Sim. Hoje basicamente
é do fundo livre, né? Uhum. Existe uma imensa possibilidade de recursos que poderia ser angariado para a arborização urbana. Dentro do próprio município, né? Sem ser os recursos livres, poderia ser a questão das taxas ambientais, a questão das autorizações de supressão, os Sim. termos que pode ser utilizado e de repente esses repasses do governo federal ou estadual seria interessante para melhorar aí o orçamento para ser empregado na arborização urbana dos municípios. Perfeito. Principalmente os de menor porte. Por que os de menor porte? A quantidade é maior? Tem menos recursos. Eu acredito que os de menor porte têm um orçamento mais limitado. Os municípios, Você né? pega, exemplo, sei lá, Maringá. Ele tem uma infraestrutura, pelo menos a Secretaria do Meio Ambiente, ou o IAN, né, o Instituto Sim, é verdade. Ambiental de Maringá, tem uma estrutura de recursos humanos e acho que de orçamento maior, assim. Sim. E você tinha comentado anteriormente, Gil, sobre um morador, né, que foi lá e fez a poda por ele mesmo e colocou os galhos lá. Eu queria saber, então, como que é esse trabalho também de educação ambiental, né, perante a comunidade, assim, e até de conscientização relacionada à arborização da cidade? Hoje eu vejo que tem um déficit na educação ambiental em relação à arborização urbana. Poderia se trabalhar melhor. Isso é um tema importante, viu, Gil? Realmente. Bem lembrado. Educação. Acho que não só nos municípios pequenos, né? A gente está aqui falando, né, mas todas as cidades, né? Isso deve ser uma pauta, né? Hoje, um dos maiores problemas nossos é a poda drástica, que em pequenos municípios é algo cultural. A pessoa acha que quando ela está podando, ela está fazendo um bem, mas na verdade esse tipo de poda, a poda drástica, né, que é a eliminação ali de 50%, 25% da copa, acaba prejudicando a árvore fisiologicamente. Então, que pode levar até a morte da árvore. Então, existe uma cultura que a poda é necessária. Então, a gente teria que trabalhar melhor essa questão da educação ambiental junto à população, explicar por que não fazer a poda, né? Principalmente a poda drástica. Sim. Então, hoje a gente, digamos, está pecando com os adultos, mas a gente tem trabalhado forte com as crianças, que a gente tem feito alguns fez a poda do jeito que ela achava que era melhor, que não é a forma adequada. Às vezes a pessoa que ela contrata não é um profissional capacitado. A gente chama que é o tio do facão, digamos assim. Então é um cara que não usa EPI, não usa equipamento adequado e cobra barato. Então ele chega e fala: eu tenho autorização, a prefeitura me autorizou a podar, posso podar para você? Aí paga lá um dinheiro barato, né? Pouco, né? E acaba o contratante, né? Acaba sofrendo as consequências aí de uma punição. O famoso ranca-toco, né? O cara então, vai lá o que seria interessante é que a gente vai querer fazer para os próximos, na nova reformulação da lei de arborização urbana. A gente ainda está com a antiga, né? Está reformulando a lei de arborização. É de propor o credenciamento de profissionais qualificados. Então, como se a pessoa quiser fazer a poda por conta, não depender do município, contratar profissionais qualificados dentro de uma lista de profissionais credenciados. Então, a gente vai exigir que esse profissional ele tenha curso de poda, que ele use os EPIs e, se por acaso ele for escalador, igual teve campeonato de escalada aqui, né? Que ele tem os equipamentos de escalada. Se ele for um cara que opera cesta aéreo, que ele tem um caminhão de cesta aéreo. Então a gente está ainda elaborando os critérios para credenciar profissionais qualificados, não simplesmente a pessoa contratando qualquer um aí, que a pessoa torna-se responsável. Às vezes
contrata alguém que não é qualificado, se acontece um acidente com essa pessoa, essa pessoa pode cair, essa pessoa pode sofrer choque elétrico, se cortar. Essa área da arboricultura, para quem está na linha de frente, é muito perigosa. É uma das profissões mais perigosas que tem. Tem o risco elétrico, tem o risco do triturador, tem o risco da motosserra. Então, o risco de vida é o risco da altura, né? Enfim, risco de altura. Existe, então, um treinamento técnico, assim, para esse trabalho? Como que é? Existe. A prefeitura de Marialva, então, oferece para essas pessoas? Vai oferecer? A ideia é oferecer. Hoje não tem. A partir hoje não do planejamento. Isso. A ideia é... Hoje não tem profissional capacitado, que eu desconheço no município de Marialva. Olha. Então, é capacitar esses podadores. Então, dá o treinamento de operação de motosserra, que é o NR12. Então, é operação e manutenção de motosserra. NR35, trabalho em altura. E o curso de manejo das árvores mesmo. Sim. Então, a ideia é fazer um curso de talvez 3 dias ou 5 dias, explicando a importância das árvores, né? A fisiologia, como fazer a poda correta, explicar que existe uma ABNT específica, como deve ser feita a poda. Ah, isso mesmo. Então, treinar essa pessoa a podar da forma correta. E posteriormente fazer um treinamento de como ela subir nessa árvore, fazer a escalada. Sim. É a ideia que a gente tem aí para o próximo ano, fazer essa capacitação junto a podadores da cidade. Um trabalho multidisciplinar também, né, Gil? Essa questão não só da poda, né, mas do manejo, assim, da manutenção das árvores da cidade, né? Ah, sim. Nessa questão do trabalho em si, a gente tem vários profissionais que, digamos que, trabalham com a parte de arborização. Os agrônomos, né, os biólogos, os florestais, geógrafos, arquitetos, cada um na sua área, mas acabam se complementando, né? Sim, se conversando. Sim, acabam se conversando. Então eu vejo que nessa área de arborização, essa integração entre os diversos cursos, as diversas formações é interessante. Sim, e a gente teve aqui no Geocast o Pedro Mendes, né? E ele falou, né, ele faz parte, né, membro também da SBAL, e ele comentou com a gente sobre o arbonegócio. Você já ouviu esse termo? Sim, ele está um pouco mais à parte do setor que eu estou no setor público, e aí tem o arbonegócio. Então, as empresas prestadoras de serviço na área de poda e erradicação, você pega, exemplo, então hoje tem empresas de trituradores de galhos. Então, é um mercado que tende muito a crescer no Brasil. Dos trituradores, cestos aéreos, empresas terceirizadas na execução de serviços. Você pode verificar que as empresas de motosserras, exemplo, Husqvarna, Stihl, elas estão trazendo mais equipamentos voltados à arborização. Olha. Você pega exemplo, no passado a gente usava na poda aérea uma motosserra MS 250, que é uma motosserra um pouquinho maior, desconfortável. Então, tem esse aí também, que é o HT75. Então, é uma série de ferramentas, seja ferramentas de corte, que são as motosserras, seja os trituradores, os guindaltos, as empresas terceirizadas, as empresas de consultoria também, que alguns municípios existe a possibilidade do profissional fazer as avaliações de árvores. Então abre espaço aí para o engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, biólogo, está fazendo esse trabalho de consultoria. Então tem essa parte do arbonegócio da execução do serviço em si, mas tem a parte do arbonegócio na fase do planejamento, as empresas de consultoria, de elaboração de plano de arborização, de gestão. Hoje tem várias empresas que fazem aplicativos de gestão da arborização para você sempre ter atualizado, né? Como que está a árvore, emitir ordens de serviço. Então o leque é imenso. Eu vejo que tende a crescer muito no Brasil.
A gente está engatinhando perto do que acontece fora do país, mas a gente tende a crescer muito. Você pega exemplo nos Estados Unidos, né, tem uma empresa, acho que é Bartley, ela está há mais de 100 anos no mercado, ela trabalha na manutenção e trabalha em pesquisa também. Olha, que legal. E aqui a gente está... Uma união de poder público começando com privado, né? Que interessante mesmo. Mas então você analisa assim que há um crescimento então da valorização, o crescimento da arboricultura de forma geral, gerando mais interesse assim nessa área. Sim. A tendência é crescer. A nossa região tem um potencial muito grande para isso. Você pega Maringá, Sarandi, Marialva, toda a região da MUSEP tem um potencial muito grande para empresas da arboricultura. Hoje eu vejo assim que tem poucas empresas nessa área. Interessante. Então eu acho que é uma oportunidade para engenheiros florestais, agrônomos, biólogos, geógrafos, os profissionais do CREA pensar na possibilidade de abrir uma empresa nessa área de arboricultura. Sim. Seja a gente está mais existe essa possibilidade, né? Mas também existe, a gente fala as árvores das florestas urbanas, daí contempla as árvores de áreas públicas e de áreas privadas. Então, eventualmente, quando uma empresa vai se instalar, às vezes precisa fazer alguma remoção ou uma compensação ambiental. Então, essa área de arborização, seja de árvores de rua ou árvores dentro de lotes privados, tende muito a crescer. Seja, então, propriamente em espaços públicos ou em espaços privados, através aí de remoções e compensações ambientais com novos plantios. E até mesmo não deixa de ser uma oportunidade também de formação, né, dos novos, né, quem está saindo aí das universidades, né, procurarem especialização, assim como você procurou, né, se especializar, né, acaba sendo uma nova área de trabalho também, né? Sim, você pega exemplo plantio de árvores. Hoje tem poucas empresas aqui na nossa região. Curioso isso, hein? Pois é, também que fazia ideia. Tipo, de viveiro particular, nós municípios, a gente tem uma opção que a gente faz aquisição. Aí empresas que prestam serviço, tem poucas opções aqui em Marialva, ou Maringá, Marialva. Então é uma área que talvez tenha espaço para crescer a questão do produção de mudas, plantio em novos loteamentos e a questão da manutenção, seja aí na poda, seja na remoção, seja na destoca, substituição. É um campo imenso que tende a crescer aqui na nossa região. É um trabalho grande, hein? Olha só. Vamos pensar, hein? Dá pra pensar, né? Com certeza. Mas antes tem que fazer o curso lá pra subir, pra não cair, não quebrar uma perna. Tá certo. Bom, esse tema é muito interessante, né? A gente percebe que a gente tá falando de pequenas cidades, utilizando Marialva como um case, né? Mas os problemas, os desafios são os mesmos, né, Gil? Das grandes cidades, né? Talvez o que muda é o que você falou, questão de orçamento, né? Sim. Os desafios são muitos aí, principalmente para nós que estamos no setor público, né? Para fazer o planejamento ou a manutenção dessas árvores. Então, as dificuldades são semelhantes, seja para municípios pequenos quanto para municípios mais grandes. Tá ótimo. Legal. Bom, eu ficaria aqui conversando sobre árvore, porque é um assunto que eu tenho tido muito interesse. Tá muito legal essa série de podcast, né? Que a gente os temas escolhidos foram legal. Os temas foram muito legais mesmo. Mas nosso tempo está acabando, Gil, e eu queria muito agradecer a sua participação, disponibilidade. Sei que você está bem corrido, né, por causa do congresso e os eventos de arborismo, né? Mas eu agradeço a sua disponibilidade. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar vindo aqui. Sempre que surgir essa oportunidade, a gente tem que aproveitar para falar de árvores, porque é tão pouco falado, então quando surgiu, vou lá. Que ótimo! E hoje, né, a gente está gravando no dia 21, que é o dia da árvore, né? Nada mais. É o dia da árvore, é verdade. Olha. Legal. Gil, eu agradeço demais a sua presença. Foi muito legal, né, Lisandra? Porque dos podcasts que a gente está fazendo agora,
aproveitando o pessoal do SBAUM que veio aqui, bater um papo assim sobre um gestor público, né, que traz as suas experiências, traz uma prática, visão né? prática daquilo Foi que é debatido no ramo aí da arborização das cidades, né? Eu agradeço muito, viu, sua presença aqui, sua disponibilidade de estar conversando aqui com a gente. E a você também, Lisandra. Imagina, eu sou da casa já vou pegar o meu diploma de geógrafa. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Então tá bom, então a gente vai ficando por aqui, mas você continue acompanhando aí o nosso canal, tem muito conteúdo, muita informação sobre arboricultura. Até mais!